Boa noite, turma! Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Jordana Gabbana Toscan e eu sou professora de Física de vocês. Como vocês sabem, nós teríamos agendado para hoje, uma aula no Meet, só que como eu preciso fazer a correção dos exercícios de velocidade média, eu precisei vir para a escola para poder utilizar o quadro. Só que a internet não colaborou, a conexão está bem ruim, eu tentei fazer aula com a M11 e assim, em questão de 10 minutos, eu caí umas 5 vezes, tá? A conexão. Então, eu resolvi encerrar a aula ali com eles e gravar esse vídeo, então, que acho que fica mais fácil para a gente conseguir, então, fazer esta correção. Vale ressaltar, turmas, que nós teremos um período de física somente no contraturno, somente na segunda-feira de noite. Tá? Então é muito importante que vocês participem desta aula. Hoje, em especial, eu vim para a escola porque eu precisava utilizar o quadro, mas agora para as outras semanas eu vou acabar fazendo por slide lá na minha casa, que aí eu não vou ter problema com a internet. Mas então é muito, muito, muito importante que vocês participem dessas aulas no Meet. Eu vou sempre fazer separadas as turmas, porque aí vocês ficam até mais à vontade de tirar as suas dúvidas, porque a gente não vai se ver presencial. Tá? Bom, nós tínhamos então, eu mandei para vocês não na semana passada, na outra. Por que eu não mandei a atividade para vocês semana passada? Porque o nosso período ficou na segunda-feira à noite, que seria o contraturno. E como vocês estavam voltando com as aulas na quarta-feira, então eu resolvi deixar vocês se aperfeiçoarem com a volta e tudo mais, se adequarem para então depois eu conseguir mandar para vocês essa atividade. Então deixei para essa semana. Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios que eu enviei sobre velocidade média, aqueles exercícios que vocês tinham que ter batido foto do caderno e enviado lá na plataforma. Quem ainda não fez isso pode ainda fazer. Vocês têm que mandar a foto do caderno, copiado o conteúdo e copiado os exercícios, está lá na plataforma de vocês as orientações. Então hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios de velocidade média, que nós vimos na nossa última aula. E a gente viu que a velocidade média, ela é então a distância dividido pelo tempo. Então, sempre que a gente quiser saber a velocidade média, a gente vai fazer a distância dividida pelo tempo. O que a gente vai ter que cuidar aqui? As unidades de medida. Se a minha distância ela estiver sendo dada em quilômetros, o meu tempo, ele tem que estar em horas. E aí eu fecho a unidade quilômetro por hora. Agora, se a minha distância, ela estiver em metros, o meu tempo, ele tem que estar em segundos. E aí eu vou ter a unidade metro por segundo. Isso nós vimos lá na nossa última aula. Bom, nós temos então ali o exercício número 1, que está lá na plataforma, né? Deixa eu ver se aqui vocês estão enxergando onde eu... Dá uma viradinha aqui na classe. Número 1, tá? Diz o seguinte: um móvel percorre uma distância de 80 metros. Então, a distância deste móvel é 80 metros, tá? E ele demora 5 segundos para fazer esses 80 metros, ou seja, tempo igual a 5 segundos. Se a distância está em metros, o tempo tem que estar em segundos. E eu estou querendo saber qual é a velocidade média. Então, a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Então, aqui nós vamos ter a velocidade é igual à distância, que é 80, dividido pelo tempo, que é 5. Então, aqui nós vamos fazer 80 dividido por 5, vai me dar, então, que eu tenho... deixa eu até pegar aqui minha calculadora, que agora, terceiro turno do dia, já dá até uns brancos na gente. Provavelmente vocês devem ter feito ela bonitinha. Vamos lá. 80 dividido por 5, então, vai me dar 16 metros por segundo, a unidade de medida. Então, conseguimos encontrar a velocidade da número 1. Número 2. Número 2 diz o seguinte: um carro faz uma viagem de 180 quilômetros, então a distância é igual a 180 quilômetros, e ele consegue fazer isso num intervalo de tempo de 2 horas. E ele está pedindo então qual é a velocidade dele.
Bom, se a distância está em quilômetros, o meu tempo tem que estar em horas. Então, aqui está de acordo, né? Bom, a velocidade, então, vai ser a distância dividida pelo tempo. 180 dividido por 2 vai me dar uma velocidade, então, de 90 quilômetros por hora. A velocidade média dele. Certo, pessoal? Muito bem. Número 3, vou apagar aqui já um. Número 3 diz o seguinte: um automóvel, no intervalo de tempo de 2 horas, ou seja, o tempo é igual a 2 horas, certo? Ele passa pelo marco 140. Então, imaginem vocês que é uma plaquinha, tá? E tá marcando, então, 140 quilômetros, né? De uma estrada. E ele vai para o marco 200 quilômetros, tá? Ó, deixa eu ver mais perto aqui. Um automóvel no intervalo de tempo de 2 horas vai do marco 140 ao 200, ou seja, ele passou pelo marco 140 e ele foi até ao marco 200. E ele demorou 2 horas para fazer este percurso. E aí o exercício está me pedindo o quê? Qual é a velocidade média dele nesse tempo? Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o quanto ele percorreu aqui. Se ele estava no 140 e ele foi até o 200, quanto ele percorreu? Bom, ele percorreu 60 quilômetros, né? Só eu fazer 200 menos 140, me dá que a variação foi de 60 quilômetros. Isso é a distância. Então, a velocidade igual a 60, que é a distância, dividido pelo tempo, que é 2. A velocidade vai ser, então, 60 dividido por 2 vai me dar 30. Se a distância está em quilômetros e o tempo está em horas, a unidade, então, é quilômetro por hora. Certo? Muito bem. Número 4. Número 4 diz o seguinte: qual o deslocamento de um carro que viaja com uma velocidade de 80 km por hora? Então, eu quero saber a distância de um carro que anda a uma velocidade de 80 km por hora. Então, aqui é a velocidade. E ele faz esses 80 km por hora no intervalo de tempo de 1 hora e 15 minutos. Muito bem. O que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? Olhem só. Se o meu tempo, eu tenho ele em hora e minuto, e aqui eu tenho que a minha unidade é quilômetro por hora, eu tenho que transformar o meu tempo todo em hora, né? Então, eu vou ter que pegar esses 15 minutos e transformar eles em hora. Como é que faço para transformar 15 minutos em hora? Eu vou fazer 15 dividido por 60. Prof, por que 15 dividido por 60? Lembra das nuvenzinhas lá que a gente tinha do tempo? Que eu expliquei para vocês, para transformar? Então, para transformar de minuto para hora, eu vou voltar uma casa. Se eu volto, eu divido por 60. Então, aqui, 15 dividido por 60 vai me dar 0,25 horas. 0,25 mais essa 1 hora aqui, vai me dar, então, um tempo de 1,25 horas. Então, eu vou ter a minha fórmula, que a velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. A velocidade eu tenho que é 80, igual a distância eu quero descobrir, dividido pelo tempo, que é 1,25. Se esse 1,25 está dividindo, vai passar para esse lado multiplicando. Então, eu vou ter 80 vezes 1,25 igual a distância. 80 vezes 1,25 vai me dar, então, uma distância de 100. Qual vai ser a unidade? Se aqui está me falando que a velocidade é quilômetros por hora, a unidade de distância, então, vai ser dada em quilômetro. Então, ele percorreu 100 quilômetros. Certo, turma? Espero que todos tenham acertado. Número 5. Número 5 diz o quê? Se uma viagem de 330 quilômetros, ou seja, a distância é igual a 330 quilômetros, tá?
é feita com uma velocidade de 90 km por hora, ou seja, velocidade igual a 90 km por hora. Quero saber quanto tempo vai ser gasto para percorrer esses 330 km em 90 km por hora. Bom, a nossa fórmula diz que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Vou substituir os dados aqui na fórmula. Velocidade eu tenho que é 90, igual a distância eu quero descobrir. A distância eu tenho dividido pelo tempo que eu quero descobrir. Se esse tempo está dividindo, vou passar ele aqui para o outro lado, multiplicando. 90t igual a 330. Isolando o t, eu vou passar o 90 para o outro lado. Se está dividindo, se está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 330 dividido por 90 vai me dar 3,6. Qual vai ser a unidade do tempo? Se aqui eu tenho quilômetros por hora, logo o meu tempo então vai ser dado em horas. Então, 3,6 horas. Beleza? Espero que sim. Vamos lá então. Número 6. A número 6 diz o seguinte. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, como nós não estamos aqui presencial e nem vocês estão pelo Meet, vocês, por favor, me chamem lá no WhatsApp, me mandem as dúvidas, tá? Não fiquem com dúvida. Número 6. Número 6 diz o seguinte. Às 8 horas, 32 minutos e 10 segundos, então eu tenho ali 8 horas, 32 minutos e 10 segundos, isso, né? E 10 segundos, um caminhão encontra-se no marco 50 de uma estrada. Então, ele tá aqui, ó. Imagine esse marco que é uma plaquinha, né? 50 de uma estrada, certo? Bom, ele então, às 10 horas, 14 minutos e 20 segundos, 10 horas, 14 minutos e 20 segundos, ele está se encontrando no marco, 10 horas, ó, se encontra no marco 210 da mesma estrada, 210. Quero saber a velocidade média dele. Bom, pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui então, tá? Olhem só, eu tenho que descobrir qual foi a distância total que ele fez, quanto ele percorreu e quanto tempo ele demorou aqui, né? Então, olhem só, a gente vai ter que fazer a variação dessa distância. Então, a distância final menos a distância inicial. Distância final é 210 menos a inicial, que é 50. Com isso, a gente descobre quanto ele percorreu. Bom, ele percorreu 160 quilômetros, então. Foi o trecho aqui que ele percorreu, de um marco para o outro, né? Agora, o tempo. Se ele saiu às 8 horas, 32 minutos e 10 segundos e chegou às 10 horas, 14 minutos e 20 segundos, nós temos que descobrir quanto tempo ele demorou. Aí vocês vão dizer, meu Deus, prof, como é que a gente vai fazer isso? Ou vocês pegam tudo e transformam em horas, ou conseguem fazer uma dedução de raciocínio e calcular mentalmente quanto deu. Vamos transformar tudo em horas. Então, 8 horas já tá, né? Eu vou pegar esses 32 minutos e esses 10 segundos e vou transformar em horas. Para transformar de minuto para hora, então aqui nós dividimos por 60. Então, eu vou fazer 32 dividido por 60. 32 dividido por 60 vai me dar 0,53. Beleza, transformamos 32 minutos em horas. Agora eu vou pegar os 10 segundos e transformar em horas. Como vocês podem ver, o 10 segundos está aqui. 10 dividido por 60 dividido por 60. Divido duas vezes por 60 para conseguir transformar esses segundos em horas. Então, eu vou ter 10 dividido por 60 dividido por 60. Vai me dar 0,0027. Prof, mas agora como é que eu vou fazer isso? Soma. Soma esse valor com esse aqui e com as 8 horas. Que aí vocês vão ter, então, aqui o tempo inicial. Tá? Então, 0,0027 mais 0,53 mais 8 horas. Então, aqui eu tenho que o tempo inicial é 8,53 e 27 horas. Tá?
O que eu fiz aqui, pessoal? Eu transformei esses minutos e esses segundos em horas, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu tenho, então, 10 horas, 14 minutos e 20 segundos, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa. 10 horas já está em horas, vou pegar o 14 dos minutos e dividir uma vez por 60. Então, eu vou ter 14 dividido por 60, vai dar 0,23. E pego os 20 e divido duas vezes por 60 para transformar em horas. Que isso vai me dar 0,005. Bom, somando tudo isso, então eu vou ter o quê? 0,005 mais 0,23 mais 10. Bom, eu tenho então que o tempo final é 10,235 horas. Muito bem. Peguei esse tempo e transformei todo ele então em horas. Agora eu vou fazer a minha fórmula da velocidade, né? Então a velocidade média vai ser igual à distância que nós calculamos aqui, 160 dividido o tempo final, 10,235, menos o tempo inicial, que é 8,5327. A minha velocidade média, então, vai ser 160 menos esse valor ali, menos 8,5327. Vai me dar um tempo de 1,7023. A minha velocidade média, então, vai ser 160 dividido por 1,70. A velocidade média desse caminhão foi de 93,9. Qual vai ser a unidade? Quilômetros por hora. Porque transformamos todo o tempo em horas, né? Então, quilômetros por hora. Vou puxar mais aqui para vocês enxergarem. Tá? Transformamos tudo em horas e ficou, então, quilômetro por hora. Certo? Essa, então, é a número 6, um pouquinho mais trabalhosa, tá? Vou deixar aqui mais um pouquinho para vocês verem, ó, melhor aqui no vídeo. Certo, turma? Muito bem, eu tô aqui arrastando a mesa para fazer os vídeos. Então, eu vou apagar aqui a número 5. Número 7, então. Vou puxar mais para cá. Número 7 diz o seguinte: um avião sai de São Paulo a Recife em 1 hora e 40 minutos. Então, o tempo que ele demora é 1 hora e 40 minutos. A distância entre São Paulo e Recife, né, está sendo determinada por 3.000 quilômetros, a distância. Então, olhem só. Se a distância está em quilômetros, o meu tempo tem que estar todo em horas. O que eu vou ter que fazer com esses 40 minutos? Vou ter que transformar em horas. 40 dividido por 60, para transformar em horas, né? Eu vou ter, então, 0,6 horas. Esse 0,6 se refere ao 40, mais essa 1 hora aqui, então eu vou ter que o tempo é 1,6. Então, a velocidade vai ser igual à distância, que é 3.000, dividido pelo tempo, que é 1,6. A velocidade, então, vai ser de 3.000 dividido por 1,6, que vai me dar uma velocidade de 1.875 quilômetros por hora. Claro que estamos falando aqui da velocidade de um avião, né? Não de um carro. 1.875 quilômetros por hora. Certo, turma? Número 8. Número 8 diz o seguinte: um motorista de táxi verificou que o mesmo percorreu 8 quilômetros nos primeiros 5 minutos, tá? Então, ele percorreu 8 quilômetros, né? Foi a distância que ele percorreu aqui. E ele fez isso em 5 minutos, certo? E depois ele percorreu mais 6 quilômetros. Então, ele percorreu depois aqui, ó, mais 6 quilômetros e ele demorou um tempo.
E ele demorou para fazer esses outros 6 quilômetros também 5 minutos. Então, nós temos o quê? Quanto ele percorreu no total? Se ele percorreu 8 quilômetros no primeiro momento e 6 no outro, a distância que ele percorreu aqui foi 8 mais 6. Então, ele percorreu 14 quilômetros. Opa! Ele percorreu 14 quilômetros, né? Se ele demorou 5 minutos em cada, então ele demorou no total 10 minutos. O que a gente tem que cuidar ali? Ele quer saber então qual é a velocidade média desse táxi. Se a distância está em quilômetros, o tempo tem que estar em horas. Então eu vou ter que transformar esse minuto em hora. Divido por 60. Então eu vou ter 10 dividido por 60 vai dar 0,16. Então a velocidade média vai ser igual à distância, que é os 14, dividido pelo tempo, que é 0,16. Então, a minha velocidade média vai ser 14 dividido por 0,16, 87,5 quilômetros por hora. Foi a velocidade, então, média desse táxi. Certo? Muito bem. Então, vamos para o número 9, penúltimo. Número 9 diz o seguinte. Número 9. Um trem viaja durante 2 horas a 50 km por hora. Então, imagine aqui que eu tenho um trem e ele está viajando durante 2 horas com uma velocidade de 50 km por hora, né? Depois passa a viajar 60 km por hora. Então, um outro trecho, ele passou a andar a 60 km por hora. E ele fez esses 60 km por hora no intervalo de tempo de 1 hora e 30 minutos. Então, tempo igual 1 hora e 30 minutos, né? Depois, ele passa a 80 km por hora. Então, ele fez mais um pedaço do trecho, né? Então, olhem só. Ele andou depois mais um trecho com uma velocidade de 80 km por hora durante um tempo de 0,5 horas, né? Determina a velocidade média do trem nesse trajeto. Bom, eu quero saber a velocidade média do trem e a gente sabe que para poder calcular a velocidade eu tenho que fazer a distância dividida pelo tempo. Bom, o tempo total nós temos aqui, né? É só a gente somar. E a gente pode ver que o tempo total dele foi 4 horas. Mas o que a gente não tem? A gente não tem a distância que ele percorreu no total. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que calcular a distância que ele percorreu em cada trecho, né? Quando a gente conseguir calcular a distância de cada trecho, eu vou ter quanto ele percorreu no total para saber a velocidade. Então, vamos lá. No primeiro trecho, velocidade igual a distância dividida pelo tempo, né? A velocidade eu tenho que é 50, igual a distância eu quero descobrir, dividido pelo tempo, que é 2. Se esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando, 50 vezes 2 me dá, então, que no primeiro trecho ele percorreu, então, 100 quilômetros, né? No segundo trecho, esses 30 minutos eu vou transformar em horas. Então, se eu fizer esse 30 dividido por 60, me dá 0,5 horas. Então, ele percorreu no total 1,5 horas. Então, eu vou ter o que aqui? A velocidade é 60, a distância eu quero descobrir e o tempo, então, é 1,5. Se esse 1,5 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter aqui que nesse trecho ele percorreu 90 quilômetros, né? Realizando essa multiplicação. Nesse outro trecho, então, eu vou ter que a velocidade é 80, a distância eu quero descobrir e o tempo é 0,5. Se esse 0,5 está dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Eu tenho, então, que neste outro trecho ele percorreu 40 quilômetros. Bom, quanto ele percorreu no total? No total, ele percorreu os 100, mais 90 quilômetros e mais 40 aqui. Então, a distância total deste trem foi 100 mais 90 mais 40. Ele percorreu no total 230 quilômetros. Quanto tempo ele demorou? Se aqui ele demorou 2 horas, mais 1 hora e meia aqui, 3 horas e meia, mais meia hora aqui, 4 horas. Então, ele demorou 4 horas no total.
230 dividido por 4, ele andou com uma velocidade de 57,5 km por hora. Foi então a velocidade do meu trem. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos então para a número 10. E última, né? Número 10, então. Diz o seguinte, número 10. Um ônibus sai de São Paulo. Então, ó, o ônibus está saindo de São Paulo às 8 horas, certo? E ele chega a Jaboticabal, né? Então, ele sai de São Paulo e vai até ali, Jaboticabal. Vou chamar de Jaboti, né? Nós temos, então, que a distância entre eles, tá, é de 350 quilômetros. Distância de 350 quilômetros. E ele chegou em Jaboticabal às 11 horas e 30 minutos. 11 horas e 30 minutos, né? No trecho de Jundiaí a Campinas, de aproximadamente 45 metros, a sua velocidade foi de... Então, aqui já é um outro trecho, ó. Então, ele fez dois trechos. Um outro trecho de Jundiaí, e aí ele foi a Campinas, né? Neste outro trecho, nós temos, então, que ele fez 45 quilômetros, né? E ele percorreu com uma velocidade de 90 km por hora. Muito bem. O que a gente quer saber na letra A? Qual é a velocidade média dele de São Paulo a Jaboticabal? Então, de São Paulo a Jaboticabal, nós queremos saber a velocidade. Então, é a distância dividida pelo tempo. A distância nós já temos que é 350. O tempo, se ele saiu às 8 e chegou às 11, 8, 9, 10, 11... 3 horas e meia foi o tempo dele. Então, ele demorou 3 horas e 30 minutos. O que eu tenho que fazer com esses 30 minutos? Vou transformar em horas. Divido por 60, que vai me dar 0,5 horas. Então, ele demorou no total, né? Então, a distância 350 dividido pelo tempo, então, que foi 3 horas e 5. 350 dividido por 3,5, ele andou, então, com uma velocidade de 100 km por hora, neste trecho. Beleza? Na letra B, ele pede quanto tempo ele demora para fazer o trecho de Jundiaí a Campinas. Ele quer saber o tempo. Então, nós temos ali que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Nós temos, então, que a velocidade que ele andou foi 90 km por hora. A distância foi de 45 dividido pelo tempo que eu quero descobrir. Se esse tempo está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, igual a 45. Agora eu tenho que isolar o t para descobrir quanto ele vale. Se o 90 está multiplicando com o t, eu vou passar o 90 para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter t igual a 45 dividido por 90. T vai ser igual a 45 dividido por 90, 0,5 horas. Foi o tempo que ele demorou. Prof, por que está em horas o tempo? Porque aqui tu tem a velocidade em quilômetro por hora. Então, tu chega à unidade de hora. Certo, turma? Esses eram os exercícios que vocês tinham para realizar no caderno. Vou estar enviando para vocês hoje 2 ou 3 questõezinhas de avaliação que vocês vão ter que resolver e me mandar elas também resolvidas, tá? Como avaliação. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Nossa aula, então, semana que vem será de novo aqui pelo Meet, mas eu vou estar em casa, a internet vai funcionar tudo certinho. Certo? Qualquer dúvida, me chame.